Salve, salve, galera, que é o Wolf da Caótico Xamã falando. E agora, mano, finalmente eu vou entregar uma coisa que eu tava devendo pra vocês há muito tempo, que é a história do Mosh. Então se liga aí que agora, nesse vídeo do Caótico aí, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre essa parte dessa cultura aí, que de quem é de dentro já é uma coisa tão natural e pra quem é de fora é algo tão insano, que se tornou uma das principais características que carrega uma música underground hoje em dia. Então, na verdade, tudo começou na década de 70, com um cara bem famoso, conhecido por todos aí da cena, que foi o Sid Vicious, que começou a zombar da galera que não era da cena, para eles que na época considerados ali posers, sobre a maneira com que eles se comportavam no show. Então ele colava as mãos do lado do corpo e ficava pulando como uma bolinha de pogo-pogo, né, como se estivesse naquelas bolinhas do Gugu, né, pulando assim para zombar essa galera. Só que obviamente muitas pessoas não entenderam isso bem do jeito certo e acharam que aquela era a manifestação ou o jeito certo de estar dançando aquele estilo. Então, não muito difícil você conseguir encontrar várias pessoas dançando dessa maneira, pulando pra cima nos shows de punk rock. Porém, isso foi mudando um pouquinho, né? E à medida que o hardcore começou a aparecer nos anos 80, a gente começou a ter estilos de música que carregavam mais agressividade, muitas vezes muito mais politizadas do que o próprio punk antigamente era, né? Carregadas de energia, aquela bateria, o pedal duplo, pá, 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 tá ligado? E com isso surgiu o slam dancing, que consistia do cara correr com os braços balançando em círculos e gerando contato e bordoada e tal. E inclusive, de tão importante que era essa manifestação, essa dança durante todo o momento, muitas bandas usaram isso como logos ou até mesmo para divulgar aí capas de CD e tal. A gente pode aí citar o DRI e o Circle Jerks, né? Que se você vê a logo dos caras, os caras estão no slam dancing ali. Assim como o skunk estava sendo pro oi e pro ska punk naquela época ali. A gente tem aí bandas como Operation Ivy que também utilizam de uma maneira muito semelhante essa manifestação. Então, um som mais gingado, mais dançado, a galera já fazia aquele movimento mais paradinho e dançandinho. Porém, uma banda que foi chave para disso tudo, e pelo qual a gente chama o Mosh de Mosh, foi uma banda que, se você não conhece, mano, você tem que conhecer, que é o Bad Brains. Então, o vocalista do Bad Brains, agora eu não vou me recordar o nome do cara, quando eu fiz o vídeo no Instagram, eu tinha anotado certinho, agora eu não vou lembrar, que era de ascendência jamaicana, e ele gritava no show, Mash It Babylon, tipo, vamos destruir a Babilônia, tá ligado? Vamos derrubar a Babilônia, mano. E o cara gritava isso no show, tá ligado? Justamente com uma proposta politizada de, pô, vamos acabar com esse sistema e tal. E a galera interpretou isso errado mais uma vez. E eles achavam que ele, na verdade, estava gritando Mosh it, Mosh it, Mosh it. E a galera começou a assimilar que o slam dancing, então, se chamava Mosh. Ok. Então a gente já tem agora uma linha de construção da onde isso veio. Porém, essa manifestação não parou ali, porque muitas bandas, ao mesmo tempo que a gente estava tendo essa desenvoltura do hardcore, do ska punk, a gente começou a também ter o surgimento de um estilo musical que abraçava a energia, a violência do hardcore e colocava isso dentro da técnica do metal, que foi o thrash metal. Então, em shows de bandas como Slayer, Megadeth, Metallica e dentre outras aí, né, mano, que bom, metal todo mundo conhece pra caralho, então aí não vou nem ficar exemplificando. Não era muito incomum você ter esse intercâmbio cultural da galera do hardcore, do punk, ele curtindo também aquele som agressivo, o que acabou causando de trazerem isso para dentro dessa cultura.
Inclusive teve vários momentos no qual houve uma certa um certo combate até o mesmo mosh, onde várias bandas começaram a anunciar, tipo, sem mosh no pit e tal, porque a galera tava se machucando e muita gente não era muito de acordo com isso. Mas isso se inseriu na cultura de uma maneira que jamais ia poder ser esquecida. A parte de que muitas bandas muitas vezes faziam ou compunham sons no quais as pessoas poderiam estar ali murchando e estar se arrebentando. Isso foi se desenvolvendo e acompanhando a cultura, e a cada vez que surgiu um novo estilo de música mais agressivo, mais uma vez, mais agressivo a dança, mais agressivo a cultura, mais agressivo o visual, a manifestação cultural. A ponto de que isso se tornou algo tão difundido e uma prática em muitos estilos de som que muitas vezes a gente começou a ver essa mesma manifestação no rap, no hip hop. Hoje em dia não muito incomum a gente ver a galera mochar no trap também. E isso foi responsabilidade de mais uma geração musical que a gente teve, que foi o nu metal. Então o nu metal chegou carregando aquele jogo do rap, do hip hop, aquele gingado, e colocou em cima dele a agressividade e os golpes do hardcore e do metal. Então, se tornou algo muito comum, e hoje em dia você vê que em alguns shows de metal, o mosh mesmo, a dança, ela é muito mais gingada, ela acompanha muito mais o ritmo, mas ao mesmo tempo ela é muito mais agressiva. Né? A gente vê nos shows aí de Stray-Edge e a galera do HC, do Mortal de Costa, e pô, do Coragem. E até que nós temos aí na história de eventos em geral, não só eventos de metal, uma coisa que aconteceu que foi bem marcante, que foi o Woodstock de 99, na qual durante o show do Limp Bizkit os caras foram se empolgando, e existem vários outros atenuantes nessa história, até mesmo muitos aspectos negativos até que eram carregados pela cultura do nu metal na época, que acabaram eclodindo num caos social, num caos urbano. Os caras destruíram tudo, quebraram tudo. Tem uma série de documentários aí falando sobre isso hoje em dia, vale a pena se você quiser ver. Mas então, essa é a história do mosh. Hoje em dia temos aí no meio underground, ainda bem, uma boa noção, a galera se ajuda, né? Sempre, se alguém cai, a pessoa levanta. Você tem muito cuidado quando você tem aí pessoas menores, quando tem mina no meio, e todo mundo se cuida e se ajuda para que ninguém se machuque. Ao mesmo tempo em que a cultura continua agressiva. Então, eu acho que nesse aspecto o mosh, ele é uma representação cultural muito importante, muito distinta, porque durante toda a agressividade, que a energia que o cara tá liberando ali, de sentir, de ouvir uma música que ele se identifica, que ela é importante para ele ali tá curtindo e tá cuidando das pessoas à sua volta. Então, primeiramente, não seja um babaca no mosh, mas colhe num. Pra você que não conhece, pra você que é de fora, é divertido pra caralho. E como a vocês que me conhecem pessoalmente sabem, se você tá tendo um show do Caótico Xamã, é bom que você esteja lá no meio com a gente. É nóis, rapaziada. Tenha uns bons dias aí.